Bem, amigos do GV Ensino, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Arduino. Hoje nós vamos continuar estudando o uso de entradas no Arduino, mais especificamente falando de botões. Porém, eu quero enfatizar hoje o uso do resistor de pull-up. Nós já estudamos em aulas anteriores a diferença entre o resistor de pull-down e o de pull-up. E na aula passada nós aprendemos a implementar o botão no Arduino utilizando o resistor de pull-down. Hoje nós vamos aprender a utilizar o resistor de pull-up e qual é a diferença que isso vai ter, tanto no circuito quanto também na programação. Então vamos nessa. Aqui estamos vendo o circuito que montamos na aula anterior, onde temos um resistor de pull-down na entrada 7 do Arduino. Vamos utilizar na aula de hoje, novamente, a entrada 7. E para a gente transformar esse resistor em pull-up, é muito simples. Nós vamos não ligar mais ele no Terra, mas sim em VCC. Então vamos pegar aqui no Proteus o VCC. E aí, a gente pode ligar simplesmente aqui no lugar do Terra os 5 volts. E no lugar dos 5 volts do botão, nós já estudamos também anteriormente que o botão ele vai passar agora a enviar 0 volts, nível lógico baixo, para a entrada. Então nós vamos tirar aqui os 5 volts e colocar o Terra no lugar. Dessa forma, quando o botão estiver solto, o nível lógico que vai entrar no Arduino é os 5 volts que vem através do resistor de pull-up. Quando eu pressionar o botão, aí sim eu estou jogando Terra direto para a entrada. E aí, claro, vocês devem ter reparado que a lógica ficou ao contrário, porque com o botão solto, o pino passa a estar em nível lógico alto. O resistor de pull-up envia para o pino 5 volts. Quando eu aperto o botão, aí o botão vai para 0. Então, o botão fica o tempo todo em nível lógico alto em 1, porém, quando eu aperto o botão, ele cai para 0. Então, a gente vai ter que inverter essa lógica lá na programação. Então, a ideia do resistor de pull-up é essa daqui. Geralmente, o pessoal desenha ele para cima, né? A ideia de ser um up, ele fica em cima, então o pessoal acaba colocando ele dessa forma aqui, né? Coloca os 5 volts em cima e o resistor aqui para cima. Mas a ligação é a mesma, é só a forma de organizar o circuito. E aí está o circuito com o resistor de pull-up. Pois bem, vamos montar a lógica no Arduino. Aqui eu já tenho um sketch. Vamos apagar os comentários por padrão. E aqui em Void Setup eu vou aqui definir o modo do pino 7 como entrada e o modo do pino 2 como saída, que é onde está o nosso LED. Nosso LED está aqui conectado ao pino 2. Pois bem, o que a gente vai fazer agora é muito simples. A gente vai colocar aqui um if, novamente. Então, nosso if. E dentro aqui do if, nós vamos colocar o digital read, que é o comando que faz a leitura do nível lógico que está na entrada. Então, se o digital read do pino 7 for igual a 0, quer dizer o quê? Quer dizer que o botão foi pressionado, porque agora, como estamos usando resistor de pull-up, o pino 7 só vai ser 0, só vai estar no Terra quando eu apertar o botão. Então, agora, usando o resistor de pull-up, a lógica se inverte. O botão, quando eu pressiono ele, é enviado 0 para a entrada do Arduino. Então, se a leitura digital do pino 7 for 0, quer dizer que eu apertei o botão. E o que é que vai acontecer? Vou criar aqui um bloco, abre chave, o próprio programa do Arduino já fecha a chave que eu abri aqui, e vou colocar aqui dentro. Vou acender o LED, então vou colocar aqui o digital write, pino 2, que é onde está o LED, vai para high, liga o LED, espera 2 segundos e coloco o pino 2 para low. Então, quando eu apertar o botão, ele vai ligar o LED, esperar 2 segundos e desligar o LED. Vou aqui salvar este código. Esse é o nosso programa 08, botão pull-up. Vou chamá-lo assim.
E o que eu vou fazer agora é compilar o código e exportar o binário compilado. Então, ele vai compilar e eu vou exportar lá para a pasta onde está, porque inicialmente eu quero simular no Proteus. Nós não vamos simular ainda na prática, já vocês vão entender o porquê. Então, uma vez que foi compilado com sucesso, venho aqui no Arduino, no Proteus, e vou colocar aqui o programa 08. Está aqui. E vamos fazer o teste. Vou dar o play. Vejam agora que o pino 7 ele está vermelho, ou seja, por padrão, ele agora é nível lógico alto, graças ao resistor de POAP. E quando eu apertar o botão, aí sim, o pino 7, a entrada 7, vai receber nível lógico baixo, e aí é para o LED acender. Vamos ver, então? Veja só, o LED acendeu, depois de 2 segundos apagou. Então vejam que quando eu aperto o botão, a entrada 7 fica azul. E quando eu solto, ela fica vermelha, indicando justamente esse comportamento do resistor de POAP. Então vejam que, tanto usando o resistor de pull-down ou de POAP, no caso do microcontrolador, eu posso programar da mesma forma, né? Quer dizer, na programação eu faço a mudança para que ele se comporte da mesma forma, tanto usando pull-down como usando POAP. Então, aí está demonstrado para vocês. Mas por que nós não testamos esse circuito na prática? Pelo seguinte, pessoal, se nós virmos aqui na documentação do Arduino, mais especificamente sobre o comando pinMode, vocês vão ver que o pinMode ele pode ter 3 modos. Então vejam aqui, olha só, modo. Ele pode ser entrada, como já estudamos. Ele pode ser saída, como estudamos também anteriormente. Ou ele pode ser input POAP. Olha só que interessante. O meu pinMode ele pode ser entrada, input, saída, output, ou ainda um tipo especial de entrada, que é o input POAP. Se nós clicarmos aqui no input POAP, vamos ver o que vai aparecer. Descendo aqui um pouquinho. Olha só. Pinos configurados como input POAP. O que isso quer dizer? Aqui ele diz que o microcontrolador da Atmega, no Arduino, possui resistores de POAP internos. Olha só que bacana. Então, os microcontroladores da Atmega que são utilizados no Arduino, dentro lá do chip, já tem resistores de POAP dentro do microcontrolador. De maneira que eu não preciso aqui desse resistor aqui fora, pessoal. Olha só que bacana. Então, eu posso excluir esse resistor aqui, que se eu habilitar aquela opção do pinMode como input POAPs, automaticamente eu estou habilitando esses resistores de POAP que fica aqui dentro do microcontrolador da Atmega, de maneira que eu não precisarei de nenhum resistor junto com o botão. Simplesmente o botão vai mandar o 0 volts, vai mandar o terra, e o resistor de POAP eu habilito ele dentro do microcontrolador, porque cada um dos pinos digitais do Arduino já tem internamente, isso não é nem na placa, é dentro do CI, do chip do microcontrolador, lá dentro já tem esses resistores de POAP. E eu só preciso colocar um pinMode input POAP para habilitar esses resistores de POAP internos do Atmega. Então, aí o circuito fica muito mais simples, eu não preciso de nenhum tipo de resistor, simplesmente o botão mandando terra para a entrada. Bacana, né, pessoal? Muito bacana. Então, nós vamos fazer exatamente isso. Aqui na nossa programação, eu vou colocar aqui o pino 7, vou colocar aqui o input e input POAP. Olha só, input underline POAP. E aí eu disse que o pino 7 ele vai ser uma entrada e que tem os resistores de POAP internos. Veja bem, não existe, pelo menos no Arduino Uno, resistores de pull-down internos. O que nós vimos que está na referência, na documentação do Arduino, é apenas POAPs. E a maioria dos microcontroladores, quando tem resistores de POAP internos. Raros microcontroladores possuem resistores de pull-down internos, ok? Então, se eu escrever aqui pull-down, ele simplesmente não vai funcionar, porque ele só tem POAPs internos. E aí, dessa forma, simplesmente colocando aqui
essa mudança no pin mode. Eu vou, mais uma vez, exportar o binário compilado. E vamos testar aqui no Proteus. Então, vou dar o play. O LED apagado. Veja que o pino ele está vermelho. E veja só que interessante. Mesmo se eu tirar o botão, o pino 7 ele está vermelho. Porque eu habilitei os resistores de POAP internos do pino 7. Por isso que só o pino 7 está vermelho e os outros pinos estão cinza, estão em alta impedância. Então, veja aqui que por estar vermelho eu já consigo ver que aqui eu tenho nível lógico alto já definido lá no POAP interno do Arduino. Então, ligando aqui o botão novamente, dando play, eu vou apertar o botão e o funcionamento vai ser exatamente o mesmo, com a vantagem de que eu economizei um resistor externo. Não preciso de nenhum tipo de resistor externo, apenas do botão. Lembrando que como a lógica agora é POAP, se eu quiser saber se o botão foi pressionado, eu tenho que comparar o digital read daquele pino com 0, ou também posso escrever aqui, comparar ele com low, que low a gente sabe que é 0, é a mesma coisa que 0. Então, uma vez que nós já comprovamos esse funcionamento aqui no Proteus, vamos agora na prática. Vocês estão vendo aí agora, na prática, o circuito. Então, vejam aqui que eu conectei o pino 7 do Arduino direto no botão. E o outro lado aqui do botão tem um jumperzinho azul aqui ligado no terra. E o LED é o mesmo circuito que vimos na aula passada. Ou seja, aqui embaixo, no botão entra o terra, e do outro lado do botão sai para o pino 7. Então, quando eu apertar o botão, é o terra que eu estou enviando para a entrada do pino 7 do Arduino. Então, vamos enviar esse código para o Arduino. Então, vou aqui carregar a programação. Já está carregado. Lembrando aqui que eu já tinha selecionado antes a minha placa, que é Arduino Uno, e a porta em que ele está conectado, que é a COM7. E agora aqui na prática, vamos apertar o botão e ver o funcionamento. Perfeito. Quando eu aperto o botão, o LED liga e fica 2 segundos ligado, sem nenhum resistor atrelado ao botão. Então ficou um circuito menor. Então, pessoal, essa aula de hoje mostrou para a gente como o resistor de POAP funciona. A gente viu que quando usar o POAP, a gente tem que fazer a comparação com 0, porque é 0 que o botão vai enviar quando pressionado. E vimos que o Arduino, nas entradas, nos pinos digitais, ele tem resistores de POAP internos que eu posso habilitar colocando o pin mode, o modo do pino, como input underline POAP. E aí eu não preciso do resistor externo. Eu poderia, se eu simplesmente colocasse aqui input, eu teria de colocar esse resistor de POAP externamente, como estava no Proteus antes, eu teria que colocar ele aqui no protoboard. Porém, com essa opção dos resistores de POAP dentro do chip, eu economizo um componente, o circuito fica menor e fica mais prático de trabalhar assim. Então, eu espero que vocês tenham gostado, pratiquem mais uma vez o uso do if, da leitura de botões e de entradas, e eu vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço, fiquem com Deus, até mais, tchau!